nós da OAB temos trabalhado intensamente no sentido de identificar a legitimidade das ações. Nós vivemos um momento muito grande de especulações que geram a descredibilidade e a falta, talvez, de legitimidade de alguns governantes. Nós passamos por um momento complexo. Eu acho que falar sobre esse tema de reforma, falar sobre o tema da nova legislação, falar sobre o tema de legitimidade, transcende um pouco isto. Eu acho que nós temos que ter uma visão um pouco retroativa para entender esse processo atual que nós estamos vivendo. Acho que nós estamos vivendo uma consequência muito triste de uma herança que nós temos carregado ao longo da existência do Brasil, que é essa política patrimonialista, ou seja, uma política que mistura o público e o privado, os interesses não da coletividade, mas interesses, como tem demonstrado as delações, partidárias, individuais, entre empresas e setor privado, para financiamento de campanha que dá legitimidade ao político, e o político dá representatividade popular que não é. Isso está muito claro. Nós temos uma Constituição de 88 que brindou o fim de uma era negra, mas que, consequentemente, nos seus direitos fundamentais, também sedimentou algumas fontes importantes de segurança ao cidadão que não estão sendo cumpridas ao longo desses 29 anos. Então, hoje, falar desse processo de legitimidade dos políticos, eu acho que não é hoje apenas. Hoje é a consequência de uma ausência de legitimidade coletiva ao longo dos tempos. É isso que eu pretendo falar hoje. Por isso que se eu falo assim, Brasil, liberta-te. Liberta-te por quê? Porque ele tem enraizado dentro da sua história, eu vou demonstrar isso, dessa política não coletiva, dessa política individual. Então, claro que moralmente nenhum político hoje que está envolvido em suspeitas, que está sob investigação, teria a legitimidade popular para exercer essas reformas. Ao mesmo tempo, nós temos um jogo da necessidade das reformas políticas no país, e nós temos que ter a consciência que também as reformas políticas do país nascem por más gestões políticas anteriores. Ou seja, mais uma vez, o cidadão vai pagar um preço caro com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, por má gestão, por más gestões ao longo dos anos. Então, essa é uma consequência nítida disso. E o que o Brasil quer? Como chegamos ao fundo, digamos assim, do poço econômico, da governabilidade, e se for ver historicamente essa governabilidade, desde a história do Brasil, nós não temos um governo seguido. Nós não temos uma sequência governamental, nós não temos uma política estável no país. Nós temos um presidente que suicidou, nós temos um presidente que renunciou, nós temos um presidente que abandonou a questão por doença, nós temos um período ditatorial, nós temos o período da democracia e temos 2 impeachments em pouco tempo. Ou seja, nós nunca tivemos uma política estável nesse país, que pudesse realmente ter uma representatividade com base num certo andar estrutural, administrativo dessa política. Não tem. E isso que a gente tem que procurar entender o porquê que chegamos a esse ponto. Estou agora trabalhando na questão pontual. Claro que não tem legitimidade. Se eu fosse político, fosse de alguma forma investigado, exercendo alguma carreira, eu me afastaria no primeiro momento para dar credibilidade. Todo político ele exerce um cargo público. Ele não é um emprego, não é uma segurança desse político permanecer dentro desse segmento protetor, digamos assim. Pois é, a OAB encaminhou ainda nessa semana um pedido para o STF agilizar esses processos todos, criar uma força-tarefa, o que foi atendido. A ministra Carmen Lúcia já anunciou que vai ser criada uma força-tarefa, mas qual é a expectativa da OAB no sentido de que dessa celeridade, assim, quanto tempo a gente pode esperar? Porque ano que vem a gente tem eleição. Eu acho assim, nós tivemos esse ato do Conselho Federal do presidente Lamarck, importantíssimo. Hoje nós temos quase 200 pessoas a serem investigadas e talvez processadas pelo Supremo. Nós temos 100 e poucos inquéritos, 130 e poucos inquéritos. Depois nós vamos ter as instruções desse processo. O Supremo Tribunal Federal ele não tem estrutura para isso. Então, como eu vou dizer hoje, ele vai focar em 3 deficiências. 3 grandes deficiências. A questão do tema do foro privilegiado. Esse é o tema central.
A OAB encaminhou porque ainda nós temos a questão do foro privilegiado, que remete a maioria dos parlamentares de nível federal ao Supremo Tribunal Federal. Então nós tivemos um mensalão que teve 69 sessões, até ter todo o julgamento. O julgamento do mensalão durou 69 sessões. O Supremo Tribunal Federal ficou paralisado em temas importantes da República. Essa dimensão agora da Lava Jato é 3, 4 vezes maior do que essa dimensão do mensalão. O mensalão foi uma fatia disso. Então, o tema do foro privilegiado, eu acho que tem que ser rediscutido no país. Nós temos um voto a ser levado ao plenário, e a ministra Carmen Lúcia falou que talvez em maio faça isso, que é do ministro Barroso, porque o foro privilegiado ele sempre esteve na Constituição do Brasil, desde a sua primeira, mas foi algo de natureza de uma autarquia, de um protecionismo enorme. Ou seja, vamos nos proteger, os nossos detentores do poder, para ser julgados com o discurso dos pares. Então, o foro privilegiado, de alguma forma, hoje, na maioria dos países, ele tem uma taxa reduzidíssima, só os líderes dos poderes. O Brasil, com a Constituição de 88, aumentou em muito o rol do foro privilegiado. Então, nós temos que superar essa questão filosófica do foro privilegiado, ou seja, essa questão do protecionismo, a questão do patrimonialismo, a questão da aristocracia, da onde nasce isso. Historicamente, nós temos que romper com esse discurso antropológico, sociológico. Segundo momento, estrutura. Não há estrutura para o Supremo Tribunal Federal realizar isso num prazo razoável. Nós não podemos, nos dias atuais, onde se fala em hipermodernidade, em aceleramento da informação e de resultados, esperar 10, 15 anos para um julgamento de tamanha importância, onde pessoas e políticos ainda usam, agora recentemente, daqui a 1 ano e meio, o processo de eleição, no sentido de manter-se eleito para manter o foro privilegiado. Então, a bandeira nas próximas eleições desses que estão sendo investigados, que são muitos parlamentares, que vai aumentar essa lista de parlamentares, porque nós temos outras caixas pretas para resolver nesse país. Então, consequentemente, isso leva à tona claramente de que não tem condições de nós esperarmos 10 anos por isso, certo? Então, não há estrutura. Segundo lugar, justiça. Pela demora, nós temos N casos do Supremo Tribunal Federal que levaram à prescrição de vários casos por demora do julgamento do processo. Inclusive, alguns temas do mensalão, também nós tivemos alguns casos de políticos que tiveram a prescrição reconhecida. Então, a estrutura, a instrução de um processo não é o Supremo Tribunal Federal que faz. Quem faz é o juiz de primeiro grau. E por isso que, de alguma forma, aqueles que traíram a República e cometeram esses ilícitos todos, se sentem de que julgar no primeiro grau podem ser condenados rapidamente, como está sendo demonstrado pelos casos da Lava Jato, entre eles Eduardo Cunha, José Dirceu e tantos outros. Rapidamente, menos de 1 ano, 2 anos, com o devido processo legal, com todas as seguranças que a Constituição dá ao réu. Então, esse levante que a OAB fez foi o pontapé inicial para a grande discussão. Eu acho que não basta só a estrutura, e conversava com o presidente Lamarck, mas é importante iniciar a conversa. O Supremo reconheceu a ausência de estrutura. Agora nós vamos discutir o foro privilegiado. Claro que o foro, para sair da Constituição, tem que ter uma emenda parlamentar. E isso é o Congresso que decide. Eu acho que nós não teríamos também agora legitimidade para discutir a queda do foro privilegiado, embora tenha muitas PECs requerendo o cancelamento, diminuindo o rol, né? Mas nós podemos fazer interpretações sobre o foro privilegiado. E uma delas é só ter foro privilegiado quando cometer crime no exercício do cargo ou da função. Não antes, como tem casos de pessoas que cometem crime antes, se elegem e aí puxa o foro para o Supremo. Não é o Supremo que tem que decidir isso. Então, talvez isso seja um passo a mais que o Supremo Tribunal Federal vai desenvolver. Então, nós precisamos acreditar na justiça nesse país. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos 3 pilares importantes que mantêm o Estado democrático. Já dizia isso Montesquieu naquela obra do Espírito das Leis. Executivo. Nosso executivo está em descrédito. Nosso executivo não tem credibilidade. Legislativo, também em descrédito. Também se questionando a legitimidade dele das reformas.
Só questionar a legitimidade dele com base nisso já é um ponto de ruída dessa pilar. E sobra um apenas, que é o judiciário. Se nós, de alguma forma, dentro desse processo, não acreditarmos no judiciário, cai o terceiro pilar e cai o Estado Democrático de Direito, e aí o Brasil vai seguir na deriva e na estabilidade. O que a OAB não vai abrir mão é que o cidadão seja lesado nas reformas. A OAB vai bradar incansavelmente pelo direito do cidadão, seja na Previdência, seja na questão trabalhista, seja no tema da reforma política. E como as reformas estão sendo propostas, qual é o posicionamento da OAB? É contra. A Previdência, N pontos contra. Nós estamos pagando uma conta de uma má administração. A Previdência sempre foi assaltada nesse país para ir para o Caixa Único. Quando a Previdência foi criada, ela foi criada justamente para que se pudesse ter um suporte econômico. E o governo sempre botou a mão na Previdência. E a Previdência nasce do processo ditatorial também da questão patrimonialista. Nós não podemos ter aposentadorias de 30, 40 mil nesse país. Uma pessoa com 50 anos chegar a 90 anos, 40 anos, mais da metade da sua vida, poder de alguma forma continuar recebendo. Isso também é uma herança da construção desse país na sua política, de beneficiar o público e o privado em prol do exercício da coletividade. Presidente, agora falando da política local aqui, das questões locais, a gente tem a questão da extinção das fundações aí, e inclusive até de algumas empresas que devem entrar agora na questão da Assembleia Legislativa, como a CE. Qual é o papel do Estado? Como é que a OAB entende essa questão? Porque o governo gaúcho diz que não tem recursos para suprir o mínimo. Essa questão do Estado mínimo também é obrigação do Estado, a questão da tecnologia, a questão da comunicação. Segurança, saúde é a questão básica. Como é que se entende isso? Olha, veja bem, tudo isso que está me perguntando foi construído um dia essa política para chegar nesse estado que estamos hoje. Nós sempre precisamos do Estado para tudo. O cidadão brasileiro depende do Estado. O Estado se tornou assistencialista desde a sua existência no Brasil, historicamente. Porém, ele não foi só voltado, como eu disse, para a coletividade, também teve os interesses privados no meio disso tudo. Eu não consigo entender, e às vezes fico mexido com isso, e a adrenalina muito alta, quando eu vejo o secretário de Estado falando da dificuldade financeira do Estado, mas ele não fala por que chegamos a isso. Quando eu vejo hoje que nós vamos ficar 3 anos sem pagar a dívida, que nós vamos ter um fôlegozinho, mas daqui a 3 anos vamos ter um problema muito maior, nós temos que sair desse imbróglio, desse ciclo de ações viciadas. Se perguntar como é que nós vamos sair disso, nós temos que mudar um pouco a cultura de pensar a política. Nós não podemos abrir mão da política. A política é essencial para o Estado. Agora, a forma como se faz política tem que se abrir mão. Então, eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul, eu não vejo nenhuma crítica, eu não vejo nenhum histórico, eu não vejo nenhuma forma pontual de entendermos como chegamos a este ponto. Correto? E isso tem que ser dito, porque isso parece que nós temos uma história, uma lembrança muito precária. E isso tem que mudar, porque essa mudança faz com que a gente tenha um novo processo eleitoral e uma nova visão. Isso que tem que se entender. Nós temos que sair desse ciclo vicioso. Nós estamos entrando num outro ciclo, com essa declaração do secretário da Fazenda, que me preocupou muito hoje, que nós estamos recebendo um fôlegozinho, vai ser bom para o Estado, mas vai ser bom até o partido dele ficar no poder. Depois entra outro partido, começa tudo de novo. O que existe aqui hoje não são políticas de Estado, existem políticas partidárias. E as políticas partidárias duram um tempo. E depois começa tudo de novo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu acho que o governo ele está vendo todo o erro histórico, está vendo que não tem dinheiro, temos uma folha altíssima, fruto também de uma política de recebimento, de inchaço da máquina, e não tem saída. E onde toca no bolso, as pessoas vão começar a fazer crítica e colocam instabilidade no governo. Então, é muito complicado isso, mas a mudança é a mudança cultural, eu não vejo outra forma. Vai demorar, por isso que hoje nós estamos aqui para levantar uma bandeira à OAB junto com as instituições. Quebrar esse paradigma político que nós temos no Brasil, de dependência, colocar uma visão mais crítica a respeito disso.
para poder ter uma eleição melhor lá na frente. Ontem eu estava no Tribunal Regional Eleitoral muito preocupado com as eleições. Como é que nós vamos trabalhar a informação ao cidadão sobre isso? Nós não queremos repetições. Então, todos os atos que tem aí são graves porque atentam o poder do Estado. Agora, o Estado criou isso, o Estado está resolvendo de uma forma errada que fere, seguramente, alguns direitos do cidadão. E acho que também, eu tenho que falar isso, porque isso está dentro de mim já há um ano, o Estado do Rio Grande do Sul, no tema segurança pública, onde a OAB, 1 ano e meio, encampou com a sociedade civil, com mais de 150 entidades civis participando de audiências públicas, buscando modelos. Nós fomos ao Parlamento Gaúcho pedir uma instauração de uma CPI para que a gente pudesse entender. Eu quero entender justamente por que chegamos ao caos da segurança pública, porque todos os programas que eu li desde o governo Antônio Brito são programas que dizem que a segurança é prioridade do Estado. Assim foi Antônio Brito, foi Olívio Dutra, foi Germano Rigoto, foi Ieda Crucius, foi Tarso Genro, foi agora esse governo do Sartori. Então, sempre tivemos prioridade. Isso nunca foi cumprido. E sim, a Casa Legislativa do Rio Grande do Sul não teve a devida representatividade universal de um tema de segurança pública. Isto é a cultura que eu estou dizendo. O parlamento e a política como está hoje, ela representa o interesse partidário governista, não da coletividade. Tem que mudar essa política. Tem que mudar essa história. E acho que o caminho está aonde? Nas entidades e na sociedade civil. Eu não acredito mais nesse sistema político, nessa estrutura de sistema. Acredito em novos políticos, nova mentalidade política. E isso só se faz com informação, 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 para chegar às pessoas terem esse entendimento, sob pena de nós seguirmos nesse processo escravizador. Quando o senhor fala em novos políticos e novas políticas, o senhor consegue visualizar alguém ou alguma política hoje, para dar um exemplo? Está muito escuro, né? Hoje aqueles que nós acreditávamos no primeiro momento não estão cumprindo o papel. Eu não consigo ver. Acho que a sociedade civil ela tem que buscar lideranças que realmente representem a sociedade civil. Nós temos políticos bons, que infelizmente esses políticos bons eles são amordaçados pela nuvem negra que a política vive. Então nós temos que valorizar o bom político, mas nós temos que mudar o sistema político. E a máquina econômica sufoca tudo isso. Então o bom político ele não é legitimidade, com força para poder fazer seu papel. E isso que preocupa. E por isso que eu reforço a ideia, né, de que se não muda isso, não vai. O que a gente pode mudar, por exemplo? Nós temos que deixar e falar muito da transparência. Tá? Eu acho que é fundamental transparência. Nós temos que lá trazer todas essas notícias à tona. A sociedade tem que conhecer bem esse meandro, como a imprensa tem feito, vocês têm feito, diariamente, divulgando toda esta gama, esta lógica que foi instituída no Brasil, até mesmo antes da Constituição, para fazer o processo crítico. E aí, eu acho que as entidades têm que ter uma participação ativa nesse processo, talvez de mudança, de elaboração, de escolha, e poder estar junto na construção, talvez, de nomes, questionando, verificando, analisando o histórico, para ter o processo de representação coletiva. Nos últimos anos, talvez, a grande manifestação popular no Brasil, o maior, tem sido, né, no ano passado, o impeachment da presidente. O senhor consegue enxergar nesses movimentos que organizaram esses protestos, lideranças que ali na frente podem ser líderes políticos? Acho que sim, acho que nós pagamos acho que as manifestações que teve no Brasil desde 2013 foram importantes. Acho que elas deram uma pressão, elas reverberaram e possibilitaram a legitimidade de alguns atos, entre eles o pedido de impeachment e a cassação de alguns poucos políticos. E atrás também se salvaria o pilar do judiciário? Nós temos que acreditar no judiciário. Então, acho que o judiciário ele recebe e ele tem que fazer a sua função.
O que existe hoje por parte dessa política que me assusta um pouco é dar descredibilidade ao judiciário. Pois é, eu ia perguntar isso. Né? Porque se dá descredibilidade, isso reverbera. Claro que nós temos que estar atento a um judiciário que também ande dentro dos limites da lei, que não seja um judiciário de exceção. Um judiciário que queira fazer justiça. Nós temos regras. E essas regras elas têm que ser cumpridas, certo? E o judiciário faz parte disso. Por isso que a OAB está atenta aos abusos que porventura possam ocorrer. Não só nessa seara, mas em vários segmentos da sociedade. O abuso por parte das autoridades públicas na condução de um processo. O que dá legitimidade é a segurança jurídica. E a segurança jurídica é o respeito às regras. Então aí está o papel do advogado. Muitas vezes, durante o processo, representar a segurança jurídica, o contraditório, a ampla defesa. Esse é o nosso sistema e tem que ser assim. Nós podemos mudar as formalidades e acelerar isso. Mas o papel da segurança jurídica é fundamental. O que não pode, o Estado, através do judiciário, achar que é o salvador e começar a fazer exceções, porque isso reverbera em outros lugares, nos tribunais e nos juízes de primeiro grau também. E aí nós podemos ter numa comarca pequena uma pessoa sofrer um abuso no judiciário, também numa prisão excessiva, por exemplo. Então nós temos que ter um pouco de cautela nisso. Mas eu falo uma coisa mais macro, né? Acho que as instituições como a OAB fiscalizam muito bem essa questão do judiciário. Mas a questão macro é, o que está sendo posto aqui é colocar em dúvida o judiciário, antes do julgamento. E isso é um risco de deslegitimidade da terceira estrutura. O Supremo está sobrecarregado. Não dá. O nosso judiciário também está com deficiências muito grandes. Morosidade do judiciário é um problema também. Mas, por isso que eu digo, as entidades civis elas têm que se mobilizar. E a OAB faz esse papel. Tanto que deu a sugestão ao Supremo para que ele pudesse, dentro da razoabilidade, poder, de alguma forma, agilizar aquilo que nós não aguentamos mais, que esperar um processo longo como esse da Lava Jato. Tem se falado muito, né, em julgamentos políticos no STF. Esse ministro está alinhado com esse partido. É errado isso. O senhor não concorda? Não concordo. Não, eu concordo com a tese. Acho que não tem que ser uma questão política. Discordo quando uma manifestação do ministro Supremo é política, como nós temos visto aí, né? O Supremo Federal não tem um lado. Isso que nós temos que estar atentos. Ele tem um segmento que é cumprir a Constituição. Agora, o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão político, sim é, porque não tem a escolha, depende das entidades políticas, por exemplo, do presidente da República, para a nomeação de ministros. E muitas vezes os ministros que são nomeados não são aqueles ministros que nós desejávamos, talvez. Mas é o sistema que temos aí. Então é um órgão político que acho que hoje, muito mais do que nunca, a mídia está atenta, a mídia está fiscalizando isso e, acima de tudo, tem toda a questão de poder questionar e fazer a questão da denúncia a respeito de quando o membro do Poder Judiciário, de alguma forma, está puxando para um lado ou para o outro, defendendo uma base partidária em vez de defender a Constituição. Acho que o Judiciário também tem que entender que ele não é intocável, né? Que o Judiciário é passivo de críticas e, acima de tudo, de questionamentos a respeito da sua conduta. Então, isso que eu acho que é importante. Quando eu falo em acreditar na justiça, eu acredito naquela justiça imparcial, naquilo que nós precisamos mesmo, que é a resolução mais rápida possível dos conflitos. Se a justiça se tornar política, nós vamos correr o risco sério de ruir o terceiro pilar e a democracia, que não é uma democracia plena, se perder. Alguns magistrados nos últimos dias comentaram que as delações da Odebrecht não mencionam nenhum ministro ou ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa pessoa falava que não acreditava que não houvesse envolvimento de algum ministro, dada a dimensão das propinas. Como é que o senhor enxerga essa avaliação? É possível que ministros ou ex-ministros do STF estejam envolvidos nesse esquema? Eu espero que não. E se estiverem envolvidos, que isso venha à tona. Assim como está no Executivo, no Legislativo, também no Judiciário.
Nós já tivemos provas de alguns ministros que tiveram envolvimento, acho no STJ, o ministro que foi afastado. Nós temos a instituição hoje que, se acontecer isso, mais do que nunca, a Ordem dos Advogados do Brasil está atenta e cobrando transparência. Nós não podemos, em hipótese alguma, nesse momento, falar em cerceamento de transparência, de informação. E eu espero que não. Se porventura acontecer isso, é grave e, acima de tudo, como eu disse, coloca em risco o terceiro poder. Mas nós não podemos usar a proteção para ninguém, nem para o Poder Executivo, Legislativo e muito menos para um poder que hoje praticamente a sociedade espera muito dele, que é o Poder Judiciário.